Eu gosto muito de música, de rock para ser mais específico, e ultimamente eu li um mangá top do Jiu-Jitsu envolvendo música e terror, que arrepiou pelos que eu nem sabia que eu tinha, em lugares que eu nem sabia que poderia ter peso. Bom, enfim, vamos pro vídeo. E o vídeo de hoje vai marcar o início de uma série aqui no canal, onde eu vou resumir, na verdade, contar para vocês os contos do Jiu-Jitsu que estão presentes na coletânea de mangás de terror Calafrios. Então, pega a pipoca com sazon e o café. Sim, eu como pipoca com café. Aí, bora pro vídeo, eu tava quase esquecendo de falar isso. O mangá começa com duas amigas ouvindo músicas juntas no quarto, a Nakayama e a Ogawa, sendo a Ogawa a dona do disco. Logo que a música acaba, a Ogawa vai guardar o disco e, nesse momento, a Nakayama a questiona dizendo: "Você não vai mesmo deixar eu fazer uma cópia do disco, Ogawa?" E a Ogawa dá uma lapada seca nela falando que não. E nesse momento ela retruca dizendo que vai gravar uma cópia, que isso não vai estragar o disco. E nesse momento a Ogawa diz que não é por maldade, é que ela só não tá afim mesmo. Ou seja, é por maldade, né, caralho? Bom, mas enfim. Mas então a Ogawa continua argumentando, justificando o porquê ela não vai deixar sua amiga fazer a cópia. Então a Nakayama pediu para que ela emprestasse o disco, e então a Ogawa falou: "Pior ainda, aqui é o Brasil." Brasil! Mentira, ela não falou isso não, mas enfim, foi quase isso. E então ela falou para sua amiga comprar um disco na loja de discos, já que ela queria tanto. E então a Nakayama fala que o disco não tem título e nem mesmo o nome da cantora na capa, o que tornaria praticamente impossível de achar. E então ela fez um último questionamento para Ogawa, perguntando qual foi o lugar onde ela comprou o disco. E aí a Ogawa meteu esse olhar do caralho. E claro, depois dessa olhada, ela negou novamente, falando que não podia contar. Bom, com as negativas da sua amiga, a Nakayama se irrita, e aí diz que é por isso que a Ogawa não tem tantos amigos além dela, e que ninguém ia à casa dela fazer uma visita. Brutal. E com isso, a Ogawa também se irrita e fala que a Nakayama também não tem tantos amigos assim, e que ela só vai até a casa dela por conta do disco. E logo após isso, manda a Nakayama ir embora. E então, ela diz que não ia para a casa dela só por isso, se virando e escondendo o disco em sua roupa. E então, a mesma sai, dizendo que nunca mais iria voltar para a casa da sua amiga. A Ogawa, que não é besta, afinal ela é do Brasil, não demora para se dar conta de que a Nakayama havia roubado o disco, e então ela corre atrás da sua amiga, a chamando de ladra. A Ogawa não estava errada, aqui é o Brasil. Brasil! E então, ambas começam uma curta perseguição. E logo logo vocês vão entender o porquê a perseguição foi curta. Depois de você deixar a porra do like aí, mano. Deixa o like, senão ele vai de base. E então, elas entram em um beco. E nesse ponto, a Ogawa pegou uma pedra e jogou na Nakayama. E como estava em um beco sem saída, a Nakayama apenas se ajoelha e diz que apenas tinha pegado emprestado. Eu acredito. A Ogawa, que estava poucas ideias, falou que, então você é desse tipo, né, que rouba e, enfim, eu vou chamar a polícia, me devolve logo aí. E nesse momento, a Nakayama pega uma pedra e ataca sua amiga. E com uma única pedrada no cabeção da Ogawa, ela mandou amigas de base. Ou será que não? Mas aí a Ogawa foi de base mesmo, e a Nakayama colocou o corpo dela no final do beco sem saída e cobriu com a lona. Bom,
E então ela foi pedir desculpas pelo que tinha feito e falou que precisava do disco de qualquer forma. Mas então, ela passou a ouvir a voz da sua amiga cantando aquela música. E a mesma passou a se questionar se a sua amiga estava realmente ou se estava apenas brincando com ela. Bom, aí você se delicia com esse belo painel da mina falando que vai devolver o disco para sua amiga, que ela acha que não morreu, que tá só machucada. Vai devolver porque ela tá com pena, tá? As minas é foda, mano. Quase mata a outra e depois, desculpa, foi mal aí. Eu ri pra caramba nessa parte aí, foi mal. Mas aí, a Nakayama tinha um outro problema. Ela não tinha um toca-discos. E então, no outro dia, ela foi procurar por quem tinha. E aí ela perguntou a uma amiga, que disse que o dela tinha quebrado e que a outra amiga em comum que elas tinham também não tinha um. E então, ela foi a uma loja de instrumentos, que o dono da loja disse que eles não trabalhavam mais com aquele tipo de coisa. E então, ela seguiu. E aí ela foi caminhando, fazendo alguns comentários sobre a música do disco, falando que desde aquele dia que ela ouviu aquela música na casa da Ogawa, a música não saiu mais da sua cabeça. Que era o tipo de música que ela nunca havia ouvido antes. E aí ela viu uma loja de discos velhos e entrou para pedir com que eles tocassem um disco para ela. Mas o dono foi bem grosso e disse que eles só trabalhavam com a compra e venda de discos. Aí ela ficou insistindo, pedindo por favor para o cara tocar, e foi aí que ele começou a reconhecer aquele disco e perguntou a Nakayama onde ela havia conseguido ele. E então ele disse que ele conhece aquele disco e que ele não o havia colocado para venda. E disse a Nakayama que ela roubou o disco. Mas na real quem havia roubado foi a Ogawa, e até por isso a Ogawa não quis dizer onde ela tinha conseguido ele, né? Até porque, obviamente, o dono da loja de discos iria ir atrás depois. Mas enfim, após ser confrontada, a Nakayama saiu correndo da loja. E o cara foi logo atrás dela, falando alguém segura essa garota aí, ela roubou o disco. E aí ela continuou falando sozinha e se perguntando: então foi por isso que a Ogawa não quis me dizer onde tinha comprado discos, porque ela roubou ele. E então ela vê um café e entra ali para poder escapar do cara. E por incrível que pareça, o local que ela havia entrado era um café de jazz, onde havia apenas mais um cliente, um cara totalmente estranho. E então ela notou que estavam tocando uma música no toca-discos, e ela perguntou se podiam tocar o disco dela. O dono do café fez algumas perguntas sobre o disco, perguntou sobre o tipo de música nele, mas logo ele acabou concordando em deixar ela tocar. E foi aí que ela foi lá tocar os seus discos. Aquele homem estranho que estava no café se aproximou da Nakayama e perguntou qual era o nome da música. E então ele pegou o disco dizendo que a capa é em branco e começou a descrever o som da música. E aquele homem continuou falando sobre a música, dizendo que ela era linda e melancólica. E então o cara continuou dizendo que aquele era o lendário scat da Paula Bell. E aí ele continuou em cima da mina com esse olhar cracudo aí, perguntando se ela sabia quem era Paula Bell. E aí ele perguntou se ela sabia que tinha algo muito raro em mãos. E então ele começou a contar o macabro dia da gravação do disco. O disco havia sido gravado com a cantora Já. E então aquele homem começou a contar melhor a história da gravação do disco. Já haviam décadas desde o acontecido. A Paula Bell era uma cantora desconhecida que se apresentava em bares noturnos, até que um dia chegou até ela a proposta de gravar um disco. Isso era algo que ela
desejava muito. E essa era a grande oportunidade na vida dela. Mas por ironia do destino, justo no dia, ela foi atropelada em frente ao estúdio de gravação. E quando a equipe viu o que aconteceu e foi prestar socorro, ela pediu com que a levassem ao estúdio, apesar de estar gravemente ferida. Mas ela estava tão obcecada em gravar aquele disco que a equipe ficou comovida e assim atenderam seu pedido. Mas qualquer um que visse o estado dela sabia que ela não estava em condições de cantar, e em pouco tempo ela deu seu último suspiro ao lado do microfone. O homem seguiu dizendo que até mesmo alguns funcionários deviam ter derramado algumas lágrimas por conta daquela situação, pois no grande dia da sua vida, aquela infelicidade tinha acontecido. Mas então, alguns minutos após ir de base, ela começou a cantar. Todos acharam que ela havia voltado à vida, mas seu coração ainda estava parado. E então, todos ali ficaram pasmos ouvindo ela cantar. E ela cantava uma música nunca ouvida antes. E pouco a pouco, o canto foi perdendo a força, até que ela se calou para sempre. E bom, a canção acabou sendo gravada por alguém da equipe, que ligou o botão de gravar sem querer. Mas obviamente o disco não foi divulgado, porém, algum dos funcionários ali ficou com a cópia para guardar de lembrança. E então, o dono do café chegou até a conversa e perguntou ao homem se era aquele o disco no qual ele tanto falava que era raro. E aquele homem estranho disse que tinha quase certeza que era. Sem gostar daquela situação, a Nakayama pegou o disco, agradeceu e foi se retirando do local. Ela deixou o pagamento do que tinha consumido no café na mesa e foi embora. Mas aquele homem, ele ficou olhando ela de canto, dizendo que aquela era uma canção do outro mundo. E não demorou muito para que ele começasse a ir atrás dela. E ao notar que estava sendo seguida, a mesma começou a correr. Mas então, ela se deparou com o dono da loja de discos, que também estava atrás dela. E encurralada, ela entrou naquele mesmo beco sem saída. E ainda achando que sua amiga estava viva, ela, assim que viu o corpo, perguntou por que ela ainda estava ali, por que ela passou a noite toda ali. E foi aí que a ficha dela caiu. E aí ela falou consigo mesma que achou que ela estava viva, pois estava ouvindo ela cantarolando a canção do disco. Mas então, o dono da loja de discos entrou no beco e deu de cara com o cadáver da Ogawa. E achando que era Nakayama, ele disse que agora era o fim da linha, que ela tinha escondido na lona ali e tal. Mas enfim, ele puxou a lona e deu de cara com o cadáver da Ogawa. E enquanto isso, a Ogawa estava tentando pular um muro para sair daquele beco, mas quando ela estava quase pulando, deu de cara com aquele homem estranho e se assustou. E com um susto ela caiu, e um monte de árvores cortadas que estavam ali esmagaram o corpo dela, fazendo a mesma de base. E com o mesmo susto que ela havia levado, ela acabou deixando o disco cair para o outro lado. E o homem estranho pegou e disse: "Deixou cair? Não vai querer mais? Achado não é roubado." E já o dono da loja de discos chegou logo depois e checou o pulso da Nakayama para ver se ela estava viva. Mas aí ele constatou que a mina tinha ido de base. E então ele foi procurar o disco dando a volta, afinal, aquele muro era muito alto. Mas enquanto estava saindo do local, o dono da loja de discos passou a ouvir a música. Só que agora era os cadáveres das duas amigas cantarolando a música do disco. Quando a luz dos olhos seus, a luz dos olhos meus.